Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, dando continuidade ao estudo da resposta natural de circuitos RC, vamos fazer alguns exercícios. E o primeiro que eu proponho é esse exercício aqui, bem simples, né? Nós temos um circuito RC e os dados são o seguinte: V0 igual a 10 volts. Lembrando que V0 é a tensão inicial no capacitor. Então, se o capacitor está carregado, ele tem uma determinada energia armazenada. E essa energia é capaz de prover uma corrente I/T que vai fluir através do circuito. O resistor é um resistor de 1 kΩ e o capacitor é um capacitor de 1 microfarad. Então, calcule V, I e EC, onde V é a tensão no capacitor, I é a corrente fornecida pelo capacitor e EC é a energia armazenada no capacitor, em T igual a 1 milissegundo. Então, qual é o procedimento? O procedimento aqui é obter uma expressão que nos permita calcular a tensão no capacitor em função do tempo. E, consequentemente, uma vez que eu determino a tensão do capacitor em função do tempo, eu consigo determinar a corrente e a energia armazenada. Lembrando que a energia armazenada é um meio de CV ao quadrado. Vamos à solução do exercício. Então, nós deduzimos na videoaula passada que a tensão V de T sobre o capacitor é igual a essa expressão. V0 elevado a menos T sobre RC. Então, para T igual a 1 milissegundo, qual é a tensão no capacitor? Basta substituir na expressão o valor de V0, é conhecido, o valor de T também é dado, né? Eu quero saber qual é a tensão quando T igual a 1 milissegundo. E o produto entre o resistor e o capacitor, RC, que é igual a 1 mili. Então, resolvendo essa expressão, eu tenho que a minha tensão é igual a 3,68 volts. Lembrando que a corrente no capacitor é CdV/dt, e eu sei quem é V de T, eu posso, então, realizar a derivada da tensão, V de T, e obter uma expressão para a corrente no capacitor, que é essa expressão aí que está apresentada. Vou substituir agora o tempo igual a 1 milissegundo. Claro, vou substituir também V0, vou substituir a resistência e vou substituir a capacitância. E eu determino que a corrente é igual a 3,68 miliamperes. Agora, para calcular a energia é um meio de CV ao quadrado. Eu sei quem é a tensão em T igual a 1 milissegundo, 3,68. Então, eu substituo os dados na expressão e determino que a energia, quando T igual a 1 milissegundo, é igual a 6,77 microjoules. Constante de tempo. Então, é importante esse conceito de constante de tempo. Vamos a ele. Em redes que contêm elementos armazenadores de energia, é útil caracterizar a velocidade com a qual a resposta natural decresce. Então, nós já vimos que circuitos RC, a resposta, no caso, a tensão no capacitor, ela varia de forma exponencialmente, e é uma exponencial decrescente. Mas com que velocidade essa exponencial decresce? Então, percebe-se o seguinte, que quanto menor o produto RC, mais rapidamente a resposta natural decresce. E aqui nós temos alguns gráficos, em que à medida em que o produto RC é menor, percebam que a velocidade é maior. Então, a velocidade com que eu obtenho determinado valor de tensão, ele é menor quanto menor for o produto RC. Então, o tempo para que a resposta natural decresça de um fator de 1 sobre E é definido como constante de tempo no circuito e representada pela letra tau. A constante de tempo é igual ao produto entre a resistência e a capacitância.
A resposta ao final de uma constante de tempo fica reduzida a 36,8% do seu valor inicial. Dá para ver, inclusive, aqui no gráfico, né? Ao final de duas constantes de tempo, a resposta é multiplicada pelo fator e elevado a menos 2. Ao final de 5 constantes de tempo, a resposta é multiplicada pelo fator e elevado a menos 5, ou seja, pode considerar a resposta igual a zero. Então, o circuito RC série em que R é igual a 2K e C igual a 10 microfarad. Para esse circuito, nós queremos determinar a constante de tempo. Então, é simplesmente um exercício para fixar a expressão para a constante de tempo. Então, nós vimos que a constante de tempo tal é o produto entre a resistência e a capacitância, então simplesmente preciso multiplicar R por C. É um exercício muito simples, simplesmente para a gente fixar esse conceito. Qual é a constante de tempo de um circuito RC? Tal. Qual é o valor de tal? R multiplicado por C. Só isso. Então, agora sim, vamos a um exercício que vai realmente exigir nossos conhecimentos de resposta natural de um circuito RC e também nossos conhecimentos de circuitos elétricos acumulados até aqui. Calcule I para T maior do que zero, se o circuito está em regime permanente em T igual a zero menos. Lembrando que T igual a zero menos, esse menos indica um infinitésimo antes da chave ser aberta. Então, um infinitésimo antes da chave ser aberta, a chave é aberta em T igual a zero. O circuito está em regime permanente. Então, percebam pelo exercício que ele pede para calcular I, não para um instante de tempo T específico, mas para um instante de T qualquer, maior do que zero. Então, o que ele quer, na verdade, é uma expressão para a corrente I. E quem é essa corrente I? É a corrente fornecida pelo capacitor? Não. Perceba no circuito que a corrente I é a corrente que circula pelo resistor de 12 ohms. Vamos à solução para o problema. Então, nesse problema aqui, não foi dado a tensão inicial no capacitor. Nós temos que deduzir essa tensão inicial. Qual é a tensão inicial no capacitor? Então, vamos à dedução. Então, se o circuito está em regime permanente antes de eu abrir a chave, o que acontece é que o capacitor está carregado com uma determinada tensão, V0. E nenhuma corrente circula por esse ramo. O ramo contém o resistor de 2 ohms em série com o capacitor de 1/12 Faraday. Ora, se nenhuma corrente circula por ali, eu posso retirar esse ramo do circuito e enxergar o circuito como um circuito puramente resistivo, em que eu tenho uma fonte de 18 volts em série com o resistor de 12, que está em série com o equivalente entre 6 e 12 ohms. E eu posso aplicar agora o conceito de divisor de tensão para saber quem é o potencial na extremidade superior do resistor de 2 ohms. Determinando esse potencial, eu determino quem é a tensão inicial no capacitor. Porque uma vez que nenhuma corrente circula pelo ramo que contém o capacitor, o potencial no terminal superior do resistor de 2 ohms é igual ao potencial no terminal inferior do resistor de 2 ohms. Consequentemente, o potencial inicial no capacitor. Então, vamos a esse cálculo. Então, este é o cálculo. 6 em paralelo com 12 é igual a 4. Então, usando o conceito de divisor de tensão, eu determino quem é a tensão inicial no capacitor, que é igual a 4,5 volts. Lembrando que agora a chave está aberta, a fonte de tensão não está mais conectada ao circuito. Logo, eu tenho um circuito RC sem fontes, mas não da forma como vocês estão visualizando aí no circuito. Eu tenho que reduzir esse circuito a um circuito da forma RC e não R3R mais um capacitor, né? Então, após abrir a chave, eu tenho 3 resistores e um capacitor. Essa expressão que aparece aí, dentro do quadrado, né, destacada, ela não é uma expressão para tensão no capacitor quando eu tenho essa configuração, um capacitor com 3 resistores conforme disposto aí no circuito.
Essa expressão foi deduzida para um circuito R em paralelo com um capacitor C. Mas eu posso transformar esse circuito facilmente em um circuito nesse R em paralelo com C. Eu tenho o equivalente entre 6 e 12, que é 4. Em série com esse resistor de 2, eu vou ter um resistor equivalente de 6 ohms, em paralelo com o capacitor de 12 avos Faraday. Então, é a esse circuito que eu vou aplicar esta equação. Então, aplicando esta equação a esse circuito, eu tenho que a corrente fornecida pelo capacitor é V de T dividido pela resistência equivalente disso. Só que eu tenho, para calcular a corrente I, eu tenho que multiplicar agora essa corrente fornecida pelo capacitor, V de T dividido pela resistência equivalente, pelo conceito de divisor de corrente. Então aqui, essa multiplicação, essa fração que aparece multiplicando V de T sobre R equivalente, é devido ao conceito de divisor de corrente, para saber quem é a corrente I que circula pelo resistor de 12 ohms. Então, a corrente I que circula pelo resistor de 12 ohms, a expressão para essa corrente é 0,25 elevado a menos 2T ampere. Agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.